Olá, tudo bem? Paz. Tenho a palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 19 de junho, cuja leitura do dia em Apocalipse, capítulos 2 e 3, e também em primeiro livro dos Reis, capítulo 9. Abra comigo, por favor, a palavra de Deus no livro da Revelação, na revelação do amigo Jesus, no capítulo 2, verso 29. Apocalipse 2, 29, nos diz assim: a santa e poderosa palavra de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mais uma vez, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As cartas em Apocalipse, elas foram escritas, eu vejo que não apenas para as 7 igrejas mencionadas aqui. Que igrejas são essas? Versículo 4 do capítulo 1 diz assim: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dados 7 espíritos que estão diante do seu trono. Bom, 7 igrejas. Comentei na reflexão anterior, se você não assistiu, assista. Final feliz. Como ser feliz, bem-aventurado nesse tempo próximo do fim. Aplicando na nossa vida as verdades de Apocalipse, tá? Em versículo 9 e 11: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve num livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Eu comentava nessa reflexão de que João, sediado em Éfeso, de onde ele supervisionava as 7 igrejas dessa região, e das demais 6, Éfeso não, 4 delas ele, conta-se a tradição, entende-se que ele foi que organizou as igrejas no Senhor. E dali ele supervisionava já no final da sua vida essas 7 igrejas, naquela região da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Por mais que o texto claramente nos indique aqui instruções para as igrejas, e o Senhor Jesus especifica quais são essas igrejas, eu consigo compreender pela palavra que claramente as 7 igrejas representam 3 aspectos da Igreja de Cristo, tá? Entendimento meu, entendimento que eu tenho chegado meditando em Apocalipse. O primeiro aspecto é de que constitui-se de fato 7 igrejas históricas, tá? Na Ásia Menor, sob a supervisão de João, ok? Um segundo aspecto é de que são 7 períodos distintos na história da igreja, e que atualmente nós estaremos no último período da igreja de Laodiceia. Por que eu digo isso? Porque João, no capítulo 4, por exemplo, João diz o seguinte: depois dele instruir as igrejas, ele diz o seguinte: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas
devem acontecer. Então, depois destas coisas, depois destas devem acontecer. Então, nos indica que surgiriam coisas após aqueles acontecimentos. E conforme nós vamos lendo as cartas, Jesus ele vai dizendo o seguinte, em relação às igrejas. Versículo 5, na carta a Éfeso. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei de seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Ele começa falando assim, brevemente te virei. Depois, ele diz o seguinte, deixa eu localizar aqui. No capítulo 2, versículo 16, na carta a Pérgamo. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti. Em breve. Na quarta carta, no versículo 25, mas o que tendes, a quarta carta a Tiatira, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Então está falando, em breve virei, olha, até que eu venha. Isso a vinda é breve. Depois, na sexta carta, na quinta não localizei, lendo aqui rapidamente, mas na sexta carta a Filadélfia, a igreja que o Senhor ama, trouxe uma palavra já há uns 3 ou 4 anos, 3 anos atrás, a igreja que o Senhor ama, com base nessa carta aqui. O versículo 11, eis que venho sem demora, ou seja, breve virei, até que eu venha, eis que venho sem demora. Aí depois, na sétima carta, a carta à igreja de Laodiceia, olha o que Jesus diz no capítulo 20, versículo 20, capítulo 3. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Então, nós conseguimos perceber, vamos dizer assim, uma movimentação do Senhor vindo ao longo do tempo. Olha, vem em breve, até que eu venha. Estou vindo sem demora. Estou chegando. Até a hora que ele chega, estou à porta. Então, essa diferença da proximidade do Senhor em relação a nós, aqui à Terra, me indica períodos de tempo, tá? Então, eu entendo que sim, são 7 períodos distintos, tá? Também indica isso. Terceiro aspecto é de que são 7 tipos de cristãos e congregações por toda a história da igreja. Ou seja, em toda a história da igreja, nós encontramos cristãos com características dessas 7 igrejas. Tá, ok? Em cada período da igreja, a realidade das 7 igrejas esteve presente e podemos ver sinais delas em cada congregação. Ok? Sendo assim, eu considero de suma importância nós entendermos o que esse texto das cartas nos revela. Porque se nós olharmos não apenas como algo histórico já acontecido, mas como período de tempo e de características que se repetem ao longo da história da igreja, essas instruções têm muito a nos dizer, certo? E existe um padrão nessa estrutura das cartas, dessa mensagem destinada a cada igreja,
que se repete ao longo das 7 cartas. O Senhor sempre mostrando, olha, escreve ao anjo, e ao anjo escreve ao anjo. Por quê? Porque mesmo Deus podendo usar diferentes irmãos na igreja, numa congregação local, o direcionamento, a orientação, ela precisa passar por aquele que é o pastor auxiliar do sumo pastor Jesus. O irmão que tem sobre si a responsabilidade de pastorear o rebanho de Deus, o pastor local, o pastor da igreja. Então, cada carta era para toda a igreja? Claro que era. Mas aquele que responde pelo cuidado da igreja, chamado ali como anjo da igreja, o pastor, né? Como defende a maioria dos estudiosos, é o pastor. E por que eu vejo dessa forma? Porque se a instrução na palavra, no texto escrito, Deus orienta a igreja por meio da sua palavra. E quem é aquele que instrui a igreja por meio da palavra? É o pastor, essencialmente. É claro que, às vezes, ele envia outros irmãos para aquela pregação debaixo da autoridade dele. Tá? Uma outra coisa que se repete na estrutura é Jesus falando: conheço as tuas obras, conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras, conheço as tuas obras. É algo que se repete ao longo das cartas todas: conheço as tuas obras, conheço as tuas obras. O que Jesus está dizendo ali? Jesus revela que ele não vê a igreja com os mesmos critérios que vemos. Em várias cartas aqui, existe a avaliação da igreja e Jesus dizendo qual é a avaliação dele sobre a igreja. Por quê? Porque diante do olhar do Senhor existe um gritante contraste das percepções. E exatamente por esse olhar preciso, que contrasta com o do mundo, é como Cristo envia cada carta. O mundo vê de uma forma, o Senhor vê de outra. Para alguns, a igreja está no melhor momento dela aqui no Brasil. No mundo. Não é que nos parece. Tá? Por exemplo, só elogios a igreja de Esmirna e a igreja da Filadélfia. A igreja de Esmirna na 2ª carta e a igreja da Filadélfia a 6ª carta. Elogios e críticas, a maioria, 4 delas. Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes, só essa mistura, não tem só crítica ou só elogios. E a igreja de Laodiceia, que é a última, que nos indica a igreja no último período da história, e você entende que meu entendimento é de que estamos nos últimos dias, de fato, no tempo que antecede a vinda do Senhor, a breve vinda do Senhor, que no meu entender está batendo as portas, só teve crítica à igreja de Laodiceia. Só críticas à igreja de Laodiceia. Então, nós observamos falsos cristãos nisso de conheço. Jesus faz avaliação, faz o checklist. O raio-x, isso. Mostrando a avaliação dele. E aí, nós observamos, nessa avaliação do Senhor, que no meio do aprisco tem os falsos irmãos, junto aos fiéis. Interessante isso, né? Jesus sabe. Ok? Uma outra estrutura que se repete é dele dizer: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como o texto que nós lemos aqui, tá? Versículo 29 do capítulo 2. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E é nesse ponto que nós precisamos chegar aqui. Porque o Senhor fala à igreja por meio do Espírito Santo. Primeiramente,
por meio da palavra de Deus, claro, mas também por um direcionamento que Deus dá. Às vezes o irmão que pastoreia a congregação, a igreja, está orando por um propósito, um sentido. A igreja está orando em oração. A liderança, quando eu falo não é um bom nome, mas em algumas igrejas é o presbitério, em outras é o ministério, que se chama assim, aqueles irmãos que estão cooperando nesse zelo, né, no cuidado da igreja, estão ali orando, pedindo direcionamento ao Senhor, e Deus, às vezes, Ele traz um direcionamento ao coração, não necessariamente por meio de uma pregação, por meio do estudo bíblico, ou por meio da meditação bíblica, mas uma orientação numa conversa, num conselho, ou em algo que o Senhor traz ao coração, uma impressão no Espírito. Impressão no Espírito, sim. O Espírito Santo continua falando no nosso interior. Se você não acredita nisso, peça que o Senhor te esclareça isso, te dê um entendimento. Mas respeito quem entende diferente. Mas, sempre que isso vem, é preciso passar pelo crivo da palavra. Bom, isso aqui está contrariando a palavra? Não. É algo adicional à palavra? Não. Se é uma direção do Espírito, tá? Bom, tem exemplo disso, menção a isso na palavra? E pior que tem nesse acontecimento, nesse. Então, o Espírito Santo não está falando diretamente por uma leitura bíblica ou por uma pregação, por um estudo bíblico, mas ele traz uma orientação que passa pelo crivo da palavra, ok? E aí, esse direcionamento alinhado às Escrituras é discernido como sendo a voz do Senhor. E o Espírito Santo, e esse é o detalhe, querido, o Espírito Santo ele tem convencido da natureza pecaminosa, do maior pecado de rejeitar o Criador, dos 7 pecados, das 7 cartas, dos pecados cometidos por tropeço, mas também tem convencido da justiça que é em Cristo pela fé e do juízo vindouro com o seu retorno. Ou o Espírito Santo não tem chamado ao arrependimento. E tem chamado. O problema é que muitas vezes nós resistimos a esse chamado íntimo do Espírito a vivermos para a glória de Deus. Nós desprezamos a voz de Deus. E a referência da assinatura das cartas, de cada carta, o que o Espírito diz às igrejas, em cada uma das cartas, aponta sempre para a referência da abertura. Por que no encerramento da carta, na assinatura, o que o Espírito diz às igrejas? Mas como é que está lá na abertura de cada carta? Isto diz o que? Peraí, quem está dizendo no final, na assinatura? Não é o Espírito Santo? E como é que na abertura está dizendo que é o Senhor que diz? Você está entendendo? Ou seja, o Espírito Santo está dizendo o que Jesus está dizendo. O Espírito dizendo é Jesus dizendo. Lembra algumas reflexões lá atrás, que o Espírito Santo aponta para Cristo. Lembra como não me lembro qual a reflexão? A mensagem do Espírito, talvez tenha sido essa. A unção do Espírito, não lembro. E o que Jesus está dizendo é a revelação que Deus lhe deu. O Espírito diz às igrejas. E é o que Cristo está dizendo. Mas o que Jesus está dizendo, olha o versículo 1 do capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, isto diz o que? A qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e notificou a João, seu servo. Ou seja, é a revelação do amigo. Com base lá em João 15, já não somos mais servos, mas amigos, porque o amigo, Jesus diz, o que ele faz pelos amigos, e que revelava
aquilo que o Pai lhe contava. O Pai contou, ele está revelando aos seus servos, por meio de Apocalipse. Então, ouvir o que o Espírito diz é o que Jesus isto diz e a revelação que o Pai lhe deu para entregar aos seus servos. É ouvir a voz de Deus. Rejeitar a revelação de Jesus que o Pai deu a ele e por isso ele está compartilhando com os seus servos é a mesma coisa que o que Jesus está dizendo, que é o que o Espírito diz às igrejas. E qual é a questão aí, primordial para mim, meditando nisso? É que antes de Jesus ele trazer o diagnóstico para cada igreja, e nós não vamos ver aqui o que Jesus revelou para cada igreja, porque senão o vídeo ficaria muito grande. Cabe aí um vídeo para cada carta, tá? Caberia. Se um dia o Espírito Santo me direcionar a gravar algo assim, uma série, mas não cabe especificamente aqui, tá? Para a essência da mensagem, da nossa reflexão de hoje. Então, antes de dar o seu diagnóstico sobre cada igreja, Jesus fala, olha, conheço as tuas obras, ó, isso. Para cada igreja, Jesus aponta atributos de si mesmo, ensinando que a igreja do Senhor precisa conhecer a Cristo da maneira como Ele se revela a nós, e que está evidente na palavra de Deus. Na primeira carta à igreja de Éfeso, Jesus diz que ele é quem governa a igreja, quando ele diz assim, aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, e está explicado no capítulo 1 que as estrelas são os anjos da igreja. Aí ele continua dizendo, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, os castiçais de ouro, as igrejas. Então, Jesus é aquele que tem o pastor, o ancião, o anjo na sua mão e passeia no meio da igreja. É ele que governa a igreja. Então, ouvir o que o Espírito diz, ouvir a voz de Deus, é saber que Jesus governa a igreja. Não é o grupinho, não é a panelinha. E, em última análise, não é nem o pastor. Que a igreja do Senhor. Debaixo da direção do Senhor tem o governo, o dom de governo de pastor para conduzir a igreja. Na segunda carta, a igreja de Esmirna, Jesus ele revela algo que para mim ele está dizendo que ele é o eterno, conhecedor de eternidade e eternidade, e que ele vive eternamente. E o anjo da igreja em Esmirna escreve, isto diz o primeiro e o último. Primeiro e o último. Conhecedor de eternidade a eternidade. Antes do início e até o fim da história, dessa história da Terra, né? Mas por toda a eternidade. Então, tudo, e outra coisa a mais, tudo parte dele, ele é o princípio, e tudo é para ele, conclui-se nele, porque ele é o último. Ok? Só que aí, isso está dizendo dele que foi morto e reviveu. Então Jesus é o que vive eternamente. Ele é o princípio e o fim, que foi morto e que reviveu. Ouvir o que o Espírito diz às igrejas é entender isso. Que quem está falando é quem sabe de tudo, que morreu em nosso lugar, mas que vivo está eternamente para o sempre. Amém. Ouvir o que o Espírito diz às igrejas é como a terceira carta à igreja de Pérgamo, no versículo 12.
de que Jesus é a fonte da palavra, a espada de dois gumes. Outro dia, tem pessoas que ficam falando as coisas assim. Tem gente que usa a Bíblia como espada. Usa a palavra de Deus como espada ao invés de usar o pão que alimenta. Lê, por exemplo, Hebreus 4:12. Efésios 6. E mais do que isso, o martelo que esmiuça a penha. O profeta, agora me fugiu qual. Talvez Jeremias. Não estou na dúvida agora. Fogo. A palavra de Deus não é só melzinho, ouro, pãozinho, leitinho. Não. Não se engane. É o que diz. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Então, é uma palavra que corta, viva e eficaz, mais penetrante que espada de 2 gumes, a ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas. Mas essa palavra está me confrontando, não está adoçando o meu coração. Rejeitar o confronto da palavra, você não está ouvindo o que o Espírito diz às igrejas. É simples desse jeito. Quarta carta, verso 18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente, como a visão do capítulo 1, a visão do Cristo glorioso. Nós vemos aqui que Jesus é o Filho de Deus que nos conhece no íntimo, no profundo, e que nos revela quem somos. Por quê? O Filho de Deus está claro. Então, ele é o Filho de Deus, é aquele que veio dos céus, se fez um de nós, abriu mão da sua glória, se tornou semelhante aos homens, se tornou um homem. É a referência que ele faz, filho do homem, para que ele pudesse viver como homem, andar sem pecado e morrer, derramando seu precioso sangue para nos salvar. Filho de Deus, dado ao mundo, pelo grande amor de Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, ouvir o que o Espírito diz às igrejas é ouvir isso, que é Jesus falando, o Filho de Deus. E mais, que tem os seus olhos como chama de fogo. Chama de fogo. O fogo, ele ilumina. O fogo, ele purifica. Então, olhos como chama de fogo nos remete a um olhar que é como fogo, que vai lá no íntimo do nosso coração. Um olhar que nos constrange, um olhar que nos ama, um olhar que gera em nós um arrependimento. Mas ao mesmo tempo, os pés semelhantes ao latão reluzente. Latão reluzente era como um material usado para refletir a imagem. Então, os pés, se são os pés, você e eu prostrados aos pés de Jesus, enxergando nessa humilhação a Cristo, nessa vida de submissão a Cristo, nós enxergando o reflexo de quem nós somos. Então, ouvir o que o Espírito diz às igrejas é saber que aquele que nos conhece no íntimo está nos revelando a quem nós somos,
porque ele veio nos salvar. Mas se você se enxerga perfeito, não se enxerga doente, que não precisa de um Salvador, você não vai ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Eu não vou ouvir. Quinta carta à igreja em Sardes, capítulo 3, verso 1. Nós vemos que Jesus tem a plenitude do Espírito de Deus. E o anjo da igreja que está em Sardes escreve isto, diz: o que tem os 7 Espíritos de Deus, ou seja, a plenitude do Espírito de Deus. E as 7 estrelas: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Ele tem a plenitude do Espírito e tem a plenitude das 7 estrelas. Ele tem todo do Espírito, a plenitude do Espírito sobre si, e ele tem o domínio sobre todas as 7 estrelas, de todos aqueles que estão à frente do seu povo. E isso, pastor, é para te dar temor. Nada do que você está fazendo passa despercebido do Senhor. Como é que você tem conduzido o teu ministério? Não apenas dar temor, claro, para dar alegria também. Então estou com o Senhor para alegrar também o pastor, né? Sexta carta, aquele que é o responsável pela igreja. Sexta carta, a igreja de Filadélfia, verso 7, nós vemos que Jesus é santo, verdadeiro e tem toda a autoridade. Diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Tem autoridade para abrir e para fechar. Ele tem toda a autoridade. Ele é santo e verdadeiro. Jesus é santo e se santificou por amor a mim e a você. E em santidade, sendo justo, morreu por nós injusto. Ele é verdadeiro. Ele é a verdade e tem toda a autoridade. O que ele faz, ele ensina, mostra, revela, corrige, mostra o caminho, é a verdade. E tem toda a autoridade para isso, porque ele tem a chave de Davi. Sétima carta, a igreja de Laodiceia, no versículo 14, nós vemos que Jesus é a origem e a resposta, a origem da resposta e a origem da comprovação, e é o agente da criação. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém. O Amém. Ele é o sim e o Amém. A testemunha fiel e verdadeira. Ou seja, ele é a origem da comprovação, a testemunha fiel e verdadeira. O que ele diz está ali, está autenticado. Ele é o princípio da criação de Deus, ou seja, ele é o agente da criação. Então, ouvir o que o Espírito diz às igrejas é estar atento a essas verdades sobre quem é Jesus. De que o Espírito falando é Jesus falando, é o Pai falando. É Deus falando comigo, com você. Por isso, nós não podemos desprezar a voz de Deus. Agora, como? Como não desprezar a voz de Deus? Ouvindo a Cristo. Primeiro, sendo ovelha do bom pastor. João 10, 14 a 16. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda
tenho outras ovelhas que são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Vamos lá para o verso 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, como não desprezar a voz de Deus? Sendo ovelha do bom pastor Jesus. Ovelha e não bode. Tem muito crente querendo ser bode, achando que é ovelha, mas é bode. E no final dos tempos, o Senhor vai separar muito bem as ovelhas dos bodes. Segundo, além de ser ovelha do bom pastor, como não desprezar a voz de Deus? Atento às batidas do coração. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Terceiro, conhecendo a verdade. João 18:36-37. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Como não desprezar a voz de Deus? Conhecendo a verdade. Qual é o problema? Os crentes estão ouvindo mentira, falso ensino, engano, que está levando muitos para a perdição. Como vai dar ouvidos ao Espírito Santo, dar ouvidos a Deus assim? Não consegue, porque não ouve a verdade. Ouve abobrinha. Vigia aquilo que você assiste, que você ouve. Vigie. Quarto, como não desprezar a voz de Deus? Não resistindo à verdade. Primeiro é conhecendo. Tem gente que não conhece, porque pega conteúdo que não é a verdade. Mas tem gente que conhece a verdade e resiste. Ah, não. Mateus 11:7-19. E partindo eles, começou a dizer às turbas a respeito de João: que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que foste ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher tem nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Se quereis dar crédito. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei? Esta geração é semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam a seus companheiros e dizem: tocamos-vos flauta e não dançaste, cantamos-vos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizendo: tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: eis aí o homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Um povo que resistia à verdade
Muitas vezes você ouve a verdade, mas você quer resistir à verdade para viver do seu jeito, da forma como você bem entende, como um bom meninão da fé. Mimado. Nada. Que não amadureceu na fé, resistindo à verdade da palavra. Às vezes conhece, mas resiste, como menino, menina na fé, imaturos. Quinto, sendo boa terra, como não desprezar o Senhor. Mateus 13, 3 a 9. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na, e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outra a 60 e outra a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas nós não queremos ter o coração como boa terra, recebendo a palavra com bom e reto coração. Vamos dar ouvidos à voz do Espírito Santo? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Sexta maneira de como não desprezarmos a voz de Deus, não endurecendo o coração. Mateus 13, 10 a 17. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? E ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Coração duro, fechado. Sétima maneira de como não desprezarmos a voz de Deus, reconhecendo o coração pecaminoso. Para de se colocar num pedestal, pelo amor de Deus. Desse jeito, em soberba, em orgulho. Vai pro inferno. E não é isso que o Senhor quer para tua vida. Para de ninguém. Para de ninguém. Marcos 7, 14 a 23. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: Ouvi-me vós todos, e compreendei, nada há fora do homem. Sai do pedestal. Sai do pedestal. Não faça uma avaliação errada de si mesmo. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: Ouvi-me vós todos, e compreendei. Nada há fora do homem,
que entrando nele possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Muitas vezes, você quer coar um mosquito, mas prefere engolir um camelo. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas. E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Como Jesus disse, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Como não desprezar a voz de Deus? 8º lugar, lembrando o destino do joio. Mateus 13, 36 a 43. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não quer ouvir a voz de Deus? Você é trigo. O joio vai para o lago de fogo e enxofre, um lugar de pranto e ranger de dente, e para sempre estará longe de Deus. Não lugar como não desprezar a voz de Deus, sabendo do final. Apocalipse 13, 1 a 10. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E viu uma das suas cabeças como ferida de morte, a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. É o que vai acontecer. Dentro da minha interpretação que tenho tido escatológica. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo dos que habitam no céu. Uma pausa aqui.
Você já deve ter me ouvido falar, ou lido, algo que eu escrevi, de que eu entendo que o último governo o governo do anticristo vai ser o governo da semelhança da visão da estátua em Daniel, a visão de Nabucodonosor no sonho, do ferro, lembra? Do ferro misturado com barro. Barro, semente humana, ferro, tecnologia. Eu entendo que esse governo, a imagem que vai ser dada à besta, poder que ela vai receber do maligno, foi lhe dada também, diz aqui, uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Não tinha essa boca, foi lhe dada uma boca para isso. Ela não tinha esse poder de voz. Então eu entendo que nesse reinado haverá as coisas que são mencionadas aqui em outros textos mais, não apenas aqui, mas em outros textos sobre a besta, apontam para esse governo em que haverá essa mistura, né, dessa liga de ferro com barro, homem, máquina, tá? Estamos caminhando gradativamente para lá. Aí continua: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre... irmão, então estava havia um governo mundial. Eu entendo que sim. Irmão, então o anticristo vai se revelar? Sim. E foi-lhe e a igreja vai ver? E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. O santo é o crente meia boca que não foi arrebatado? Não me parece. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação, e adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E apesar disso, existe um livro da vida do Cordeiro, que tem ali os inscritos para a salvação, e esse Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. O plano da redenção já existia antes da criação. Isso é maravilhoso. Precisamos entender essa verdade. Que haverá grande tribulação, grande perseguição contra os cristãos. Um governo mundial liderado pelo anticristo que vai perseguir a igreja de tal forma a ponto de vencê-la em muitas situações. Mas, em oposição a isso, o texto nos diz do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Jesus é o nosso Salvador. A salvação já está provida nele. Basta nós depositarmos a nossa fé. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Aqui está a paciência, a perseverança e a fé dos santos. Que sejamos firmes para esses dias tão difíceis que se aproximam. 10ª e última verdade sobre como não desprezarmos a voz de Deus, calculando o custo do discipulado. Lucas 14, 25 a 35. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre,
Não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não despreze a voz de Deus, que a voz do Espírito, que é a instrução de Cristo, que é a revelação do Pai. Como? Sendo ovelha do bom pastor, atento às batidas no coração, conhecendo a verdade, não resistindo à verdade, sendo boa terra, não endurecendo o coração, reconhecendo o coração pecaminoso, lembrando o destino do joio, sabendo do final e calculando o custo do discipulado. Você e eu precisamos não resistir, não desprezar a voz de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.